Olá, aluno! Aqui quem fala é o professor Gilvamar, do curso técnico de farmácia. E nesse momento, pessoal, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos de farmacologia. Nós estamos aí chegando ao fim, da nossa disciplina, onde nós iremos tratar de um assunto novo. Nós já falamos sobre processos farmacocinéticos dentro da farmacologia, falamos sobre a farmacodinâmica, também está relacionado à ação, os efeitos do medicamento sobre o organismo. E nesse momento, pessoal, nós iremos adentrar a uma parte também da farmacologia, que seria a toxicologia. Lembrando a vocês, pessoal, que toxicologia é uma disciplina muito ampla, então não tem como a gente ver tudo sobre toxicologia. Então, nesse momento, nós iremos nos atentar apenas à toxicologia que envolve os fármacos. Então, nós temos toxicologia de alimentos, toxicologia social, toxicologia ocupacional, toxicologia, vários tipos de toxicologia. Mas nesse momento nós iremos estudar a toxicologia de medicamentos, que vai envolver os nossos fármacos, ok, pessoal? Então, pessoal, nós dividimos assim nossa disciplina de farmacologia, onde nós vimos os processos farmacocinéticos, vimos a farmacodinâmica, e nesse momento nós iremos adentrar acerca da toxicidade dos fármacos. Os fármacos, pessoal, eles são, o médico, quando ele vai prescrever algum fármaco, ele prescreve visando ali amenizar alguma doença, uso terapêutico, para a prevenção de alguma doença. Eles são feitos para isso. Contudo, os fármacos, eles não são totalmente específicos, como nós vimos já em aulas passadas. Então, quando um fármaco ele não atinge o efeito desejado, pessoal, nós dizemos então que aconteceu ali um evento ou uma reação adversa. Então, é acerca dessas reações adversas que nós iremos estudar. Então, toxicidade nada mais é do que a possibilidade de um fármaco produzir efeitos tóxicos sobre o organismo. Ok, pessoal? Então, a toxicidade dos fármacos é isso. É quando eu tenho meu fármaco, ele é feito para um determinado receptor, contudo, ele não é totalmente específico. Nós estudamos que os fármacos eles são de dois tipos. Nós temos ali fármacos de estrutura específica e fármacos de estruturas inespecíficas. Aquele que é específico, ele vai conseguir atingir um único receptor, ele vai ter ali um efeito sobre um órgão pretendido, aquele órgão pretendido, local de ação pretendido. Contudo, pessoal, nós vimos que os fármacos também podem ser inespecíficos, justamente pelo fato de não existir nenhum fármaco totalmente específico, ok? Então, nosso conceito diz aí que é preciso reconhecer que não existe nenhuma substância totalmente específica. Todos os fármacos possuem efeitos pretendidos primários e efeitos não pretendidos secundários, que nós iremos chamar então de efeitos colaterais ou efeitos adversos, certo? Inclusive, pessoal, na toxicidade dos fármacos, nós devemos estudar também como é que se dá os mecanismos desses efeitos, ok? Os efeitos adversos sobre o alvo. E esses efeitos adversos, eles podem representar, então, um exagero da ação farmacológica desejada, que é, na maioria das vezes, devido a alterações na exposição à substância. Essa exposição pode ser por uma dose errada, como pode ser também por uma administração errônea daquele medicamento. Então, uma administração que poderia ser feita de uma forma e evitar menos toxicidade do que outra. Um exemplo prático para vocês é um medicamento que pode ser administrado de forma endovenosa e o mesmo medicamento pode ser administrado de forma por infusão. Então, se ele for administrado por infusão, pessoal, que é de uma forma mais lenta, também através ali das veias, ele vai ter menos reações adversas e menos probabilidade de ter reações adversas, porque está sendo administrado de forma mais lenta.
do que o medicamento seja diretamente administrado de forma endovenosa, que rapidamente já tem ali um grande nível de toxicidade, certo? Então, quais são as formas que pode ocorrer então esses efeitos adversos? Pode ser por erro deliberado ou acidental da dose. Esse erro deliberado é de forma proposital, então pode ser de forma proposital, acontece na maioria das vezes em casos de suicídio, ou acidental, né, que pode ser ali por um equívoco mesmo da dose, ou por eventos farmacocinéticos que a gente vai ver mais na frente. Esses efeitos também podem se dar por alterações farmacocinéticas da substância, que acontece na maioria das vezes por interações medicamentosas. Então, um fármaco ele vai ser ali, por exemplo, induzido a quantidade dele metabolizada por uma droga ali social, por exemplo, o álcool, ele pode induzir então uma produção a mais daquele fármaco. Então, isso é uma interação medicamentosa, uma interação farmacocinética que está acontecendo aí, ok? Então, pode ter também alterações entre diferentes fármacos, por exemplo, um fármaco que é usado ali que altera a acidez do meu estômago, um antiácido, ele pode ali provocar também alterações na absorção daquele medicamento. Então, há várias formas, ok, de alterar aí a farmacocinética. Lembrando que a farmacocinética são todos aqueles processos que nós estudamos, de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. As alterações também podem ser a nível da farmacodinâmica entre os medicamentos, né, da interação entre substância e seu receptor. Então, se eu tenho uma dose elevada ali daquele fármaco, ele vai, consequentemente, produzir mais receptores naquele local de ação. Então, eu vou ter uma consequência a nível aí da farmacodinâmica. Então, a mesma dose pode ser que não satisfaça mais por conta dessa produção excessiva de receptores naquele local de ação. Então, nós temos aí alterações a nível também da farmacodinâmica. Certo, pessoal? Mais na frente, nós veremos separadamente cada um desses efeitos aí, dessas alterações que pode ocorrer e acontecer, então, o efeito adverso. Nesta figura, nós podemos então observar os dois tipos de receptor. Aquele receptor chamado pretendido e o receptor não pretendido. O receptor pretendido é aquele receptor que vai reagir com o meu fármaco ou com o metabólito dele, né, que depois do metabolismo. Nós vamos ter o metabólito. Ou nós vamos ter o receptor não pretendido também reagindo com o fármaco ou o seu metabólito. Ok, pessoal? Quando ele atingir o nosso receptor pretendido, nós vamos ter efeitos adversos sobre o alvo, que a gente vai chamar. Principalmente em casos de doses elevadas, né, sobredosagem. Efeitos de ativação ou inibição crônica. Okay? No caso do receptor não pretendido, nós vamos ter efeitos adversos não relacionados ao alvo. Então, é aquele medicamento que ficou mais tempo ali no organismo e ele vai, então, reagir com outros receptores que não era o receptor pretendido. Okay? Nós vamos ter ali a ativação ou inibição do receptor incorreto, que não é o receptor do local onde se pretendia que ele reagisse. E nós vamos ter também, em relação ao receptor pretendido, efeitos adversos sobre o alvo, né, o receptor correto, porém no tecido incorreto. Então, aquele receptor, o mesmo do receptor pretendido, né, do alvo pretendido, só que agora no tecido diferente, no tecido ali que tem aquele mesmo receptor, só que não no local de ação que eu queria. Também pode ser ocasionado por superdosagem e nós vamos ter efeitos de ativação ou inibição crônica. E nós vamos ter efeitos adversos não relacionados ao alvo. Quando for lá no receptor também não pretendido, nós vamos ter ali a ativação ou inibição do receptor incorreto. Também está relacionado ao local onde não é o meu alvo, ok? Todos esses casos aí, pessoal, esses 4 casos aí, nós vamos ter efeitos celulares tóxicos. Então, em todos esses casos, nós vamos ter aí uma ação de toxicidade, um mecanismo de toxicidade sobre as minhas células.
Então, os efeitos colaterais indesejados não relacionados ao alvo é isso. São fármacos que vão interagir com alvos não pretendidos. Então, lembre-se, pessoal, que o fármaco ele é produzido para ser o máximo possível de seletivo em relação ao seu alvo, ok? Só que nós sabemos que é impossível ter um fármaco totalmente seletivo. Mas quando ele é produzido e desenvolvido, né, nos seus estudos pré-clínicos, né, durante ali a análise daquele fármaco, os testes feitos com aquele fármaco, é analisado em relação aos efeitos que ele produz, efeitos colaterais. E por isso que as reações, como que elas são classificadas? Podem ser classificadas como comum, como rara, né, reações raras, então, né, raríssimos. Então é assim que elas são classificadas. Então, depois desses testes, depois de ter visto os efeitos colaterais, os mínimos possível, aí sim ele é liberado para a venda, né, para a distribuição, então, para a população. Mas sempre deve ser analisado esses quesitos. Então, pessoal, esses efeitos colaterais, eles vão se dar principalmente pela produção de metabólitos tóxicos. Esses metabólitos tóxicos, pessoal, muitas vezes eles são produzidos normal, né, por determinado fármaco. Às vezes ele não vai ter efeito adverso porque ele vai ser rapidamente excretado. Mas em casos de superdosagem, nós vamos ter então uma concentração desse metabólito tóxico acima do normal. E aí, consequentemente, ele vai danificar o determinado órgão. Um exemplo aí que nós temos, pessoal, um exemplo aí clínico aí que nós temos é o acetaminofeno, que é o princípio ativo aí do paracetamol, um analgésico antipirético de uso aí bastante comum, né, para dor de cabeça, né, antitérmico. Então tem várias utilidades aí para esse medicamento. Então o acetaminofeno, o local onde ele vai ser metabolizado é o fígado. Ele vai ser metabolizado ali na forma. A forma que ele é metabolizado, pessoal, é a N-acetil-P-benzoguinoneína. Só que a gente fala pela sigla NAPQI, né, que é a sigla aí desse metabólito aí que em níveis terapêuticos ele vai produzir esse metabólito e vai conseguir excretar. O que vai acontecer em casos de superdosagem? Nos casos de superdosagem, pessoal, ele vai produzir excessivamente esse metabólito. Esse metabólito então vai se ligar através de ligações covalentes a uma proteína ali importante no nosso fígado, que tem propriedades antioxidantes, que se chama glutationa. Ele vai então se ligar à glutationa e ele vai então sobrecarregar o meu fígado, porque essa glutationa vai se ligar de forma em grandes quantidades e ela vai então ser produzida de forma diminuída, não vai ter mais glutationa no meu organismo, o que eu vou ter ali uma possível falência ali no meu órgão, né, no meu fígado, certo, pessoal? Então nós vamos ter aí um problema hepático, nós vamos ter aí uma hepatotoxicidade, ok, desse fármaco, por conta disso, né, da diminuição então da produção da glutationa, que é nosso antioxidante natural. Então, não produzindo ele, então vai ficar aí esse metabólito que é tóxico concentrado no nosso organismo sem conseguir então ser excretado. Ok, pessoal? E como é feita então a desintoxicação? Quando nós temos casos aí de intoxicação por paracetamol, como é feita a desintoxicação? É feita através de uma substância chamada de acetilcisteína, né, que é encontrada na forma farmacêutica de xarope, aí comercialmente. Então nós temos aí a acetilcisteína. Como é que ela vai atuar, pessoal? Ela vai atuar lá no fígado, ativando enzimas onde vai produzir uma quantidade maior de glutationa. Ela vai induzir ali reações no fígado, produzindo então uma quantidade maior de glutationa, facilitando então a ação antioxidante e expulsando o restante aí do meu metabólito tóxico que ela não conseguiu excretar. Aí ele vai aumentar aí a quantidade de glutationa, ok?
Nós vamos ter também, pessoal, relacionado aí aos efeitos adversos, respostas imunes prejudiciais. Então, os fármacos, como qualquer outra substância externa que adentra o nosso corpo, eles são conhecidos como xenobióticos, ou seja, são substâncias externas a nós, né, que não é natural do ser humano, que não é natural nosso, que podem então ser reconhecidos pelo sistema imune como substâncias estranhas. Então, muitas pessoas, muitos fármacos aí, por isso que no atendimento ali primário é perguntado se a pessoa tem algum tipo de reação adversa àquele medicamento, né? Através ali se ela tem alergia, se ela tem algum processo ali de hipersensibilidade em relação àquele fármaco. Ok, pessoal? Justamente porque muitas pessoas, no primeiro contato, ela tem vários tipos de reações adversas, né? Que se dá aí pelas respostas de hipersensibilidade. Então, há dois mecanismos imunes, né? Mecanismos imunológicos principais pelos quais as substâncias podem provocar lesão, que são as respostas de hipersensibilidade, que são as respostas alérgicas, que são divididas aí em tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, e as reações autoimunes. Então nós temos aí, pessoal, os tipos de reações de hipersensibilidade. Nós temos a hipersensibilidade do tipo 1, que se dá principalmente pela ativação da imunoglobulina E, certo? Onde vai produzir aí os antígenos, através aí de antígenos nos mastócitos. Então vai haver aí a ativação dos mastócitos, que vai liberar histamina, certo? Vai liberar serotonina, que são mediadores ali alérgicos, onde nós vamos ter ali os sintomas aí dessa hipersensibilidade: erupção cutânea, urticária, a broncoconstrição, aí vamos ter a hipotensão e o choque, né? O exemplo de hipersensibilidade do tipo 1 acontece principalmente na administração de penicilina. Nós temos o tipo 2 de hipersensibilidade, que também é chamada de citotoxicidade celular anticorpo dependente. Ela já se dá não mais pela imunoglobulina E, mas por uma imunoglobulina de memória chamada de IgG. E nós temos o antígeno ligado à célula de ligação do complemento. Quais são as células que vão mediar esse tipo de hipersensibilidade? São os neutrófilos, os macrófagos e as células killers, né, naturais. Células killers naturais. O principal sinal e sintoma dessa reação é a hemólise, né, a quebra das hemácias. Aí nós temos esse fármaco, cefotentana, que vai estar responsável aí por esse tipo de tipo 2 de hipersensibilidade. Lembrando, pessoal, que são apenas exemplos. Doença, nós vamos ter aí como tipo 3, aí da nossa hipersensibilidade, doença por imunocomplexo, também ativada aí pela nossa imunoglobulina de memória, chamada de IgG. Okay? Os mediadores vão ser os neutrófilos também, macrófagos, células killers naturais, espécies reativas de oxigênios. Então, as espécies reativas de oxigênio, pessoal, são elementos nocivos para as minhas células, então elas também vão estar ali mediando aí esse tipo de hipersensibilidade. E nós vamos ter as quimiocinas, ok? E os principais sinais e sintomas é a vasculite cutânea. Aí nós temos o exemplo do fármaco e nós temos o último tipo de hipersensibilidade, que é o tipo 4. O tipo 4, ele vai ser desencadeado aí pelo antígeno em associação à proteína do complexo principal de histocompatibilidade. Então nós temos aí esse tipo de hipersensibilidade acontece principalmente em pessoas que sofreram aí, que passaram por procedimentos aí de transplantes de órgão, pessoal. Então, pessoas que passaram por transplante de órgão vai ter esse tipo de hipersensibilidade, ok? E os mediadores são os linfócitos T citotóxicos, macrófagos e citocinas. Nós temos aí os sinais e sintomas em exantemas masculares e falência de órgãos. Aí nós temos o exemplo de fármacos que também pode ocasionar esse tipo de hipersensibilidade, que é a sulfametoxazol. É um tipo aí de antibiótico, ok? Pessoal, a toxicidade
além daqueles fatores lá, nós temos a toxicidade idiosincrática. O que seria a toxicidade idiosincrática, né? Esse tipo de reações aí, pessoal, idiosincráticas, são reações individuais de cada indivíduo. Então, é um tipo de toxicidade que ainda está em estudo. Por quê, pessoal? Porque ela não é tão comum, ela está lá naquele tipo de reações raras, né? Aqueles efeitos adversos raros, porque eles estão relacionados a um indivíduo específico, né? Um determinado indivíduo apresentou aquele determinado sintoma, reação em relação àquele medicamento. Pode ser por condições genéticas, pessoal, mas não se sabe ao certo o que gerou aquilo. Então, as reações idiosincráticas possam refletir diferenças genéticas individuais singulares na resposta à molécula do fármaco, possivelmente através de variações no metabolismo dos fármacos ou na resposta imune. Esses mecanismos subjacentes às reações medicamentosas idiosincráticas são ainda pouco elucidados. Então, ainda há o que se estudar muito acerca desse tipo de toxicidade, mas existe, que é a idiosincrática, que é individual para cada um dos indivíduos, ok? Em se tratando, pessoal, de overdose de fármacos, nós vamos ter uma frase muito conhecida aí no ramo da toxicologia, que é essa frase aí que foi desenvolvida por Paracelso. Ele dizia o seguinte, que todas as substâncias são venenos, não existe nenhuma que não seja veneno. A dose correta é que diferencia um veneno de um remédio. Então, o que vai diferenciar é a dose, pessoal. Então, a gente parte do pressuposto que a dose necessária do fármaco para produzir um efeito específico em 50% da população, a gente vai chamar de DE50. Então, é a dose eficaz para 50% da população. Em estudos pré-clínicos de fármacos, a dose letal determinada em animais, né, de laboratório, pessoal, em animais, é representada como DL50. Então, a gente vai ter DE50 como a dose eficaz para 50% da população e DL50, que representa a dose letal para 50% da população, né? Sendo que esse estudo foi feito em animais, estudos pré-clínicos. A divisão entre dose eficaz, pessoal, e dose letal, a gente vai ter então o nosso índice terapêutico. Então, a razão entre a dose eficaz e a dose letal, nós vamos ter o nosso índice terapêutico. Lembrem-se disso, viu, pessoal? Então, se minha curva, né, nós temos aqui o nosso índice terapêutico. Se essa curva vai para a direita ou vai para a esquerda, a gente vai ter uma overdose de fármacos. A gente vai ter aí, então, podemos ter aí, então, uma reação adversa, né, por conta de uma superdosagem. Ok? Então, a gente vai ter o índice terapêutico, que é onde o meu fármaco vai fazer o efeito desejado. Certo, pessoal? É impossível, pessoal, falarmos de reações adversas e não falarmos de interações medicamentosas, porque uma das causas principais de reações adversas, de efeitos adversos, pessoal, é ocasionados aí pelas interações medicamentosas. E as interações medicamentosas podem ser farmacocinéticas, que é quando envolve aqueles processos que nós já estudamos, de absorção, distribuição, metabolismo e excreção, e interações de farmacodinâmicas, que está relacionada ao alvo, aos receptores, ali a interação fármaco-receptor. E nós temos interações entre fármacos e ervas, somente ervas que é de uso aí comum na população, para determinadas terapias, é de uso aí comum. Então vamos ver agora cada uma dessas interações separadamente, ok? Então vamos começar a falar sobre as interações medicamentosas farmacocinéticas. Então, as interações farmacocinéticas entre os fármacos surgem quando um fármaco vai modificar o processo de absorção, distribuição, metabolismo ou excreção de outro fármaco, alterando assim a concentração do fármaco ativo no organismo. Então, esses mecanismos que a gente já viu, ele pode ser alterado
através de interações entre fármacos, certo? Isso pode se dar também, vamos dar um exemplo aqui, em relação ao metabolismo. Ele pode se dar através aí da indução, né, a indução ou inibição enzimática que acontece lá no fígado, através daquele nosso grupo de enzimas chamada de CYP450, né, ou citocromo 450. Então, através ali, por exemplo, da indução enzimática, nós vamos ter um aumento no metabolismo e, consequentemente, vai ter uma concentração maior de metabólitos na minha corrente sanguínea. E o contrário também pode acontecer no caso de uma inibição enzimática, né, onde pode haver então uma redução aí do fármaco na minha corrente sanguínea, né, nas concentrações plasmáticas. Ok? Então, os exemplos mais práticos são esses. Então, pode ter também a alteração, pode modificar a absorção de um fármaco, alterar a absorção de outro fármaco, né, quando eles estiverem juntos. Então, a gente pode ter essas interações, né, farmacocinéticas. Em relação às interações medicamentosas farmacodinâmicas, aí nesse caso é quando um fármaco modifica a resposta dos tecidos alvos ou não alvo a outro fármaco. Nesse caso, nós vamos ter um processo chamado de sinergia, que é quando um fármaco vai fazer com que outro fármaco ele aumente a sua biodisponibilidade no plasma, né, na corrente sanguínea. Coloquei um exemplo para vocês entenderem esse tipo de interação aí, farmacodinâmica. Por exemplo, existe um processo cirúrgico chamado de artroplastia total de quadril, que é a substituição de quadril de pessoas que não conseguem mais movimentar o quadril ou tem algum problema. Ela é feita então essa substituição de quadril. No pós-operatório dessa cirurgia é indicado, na verdade é prescrito pelo médico, um medicamento antiplaquetário, né, para evitar a formação de trombose ali principalmente na parte inferior, né, nos membros inferiores, evitar a trombose na região inferior. A varfarina, então, ela é prescrita pelo médico. Só que tem um problema. A varfarina, ela no início ali da terapia, ela não tem os efeitos desejados, né? Não tem o efeito terapêutico desejado no início da terapia. Então, é indicado, então, além da varfarina, é prescrito um outro antiplaquetário, a heparina. Então, a heparina, além dela ser um antiplaquetário, ela vai fazer com que a biodisponibilidade da varfarina também aumente. Então, o que isso pode acarretar no meu organismo? Então, isso pode acarretar que a pessoa que tiver esses dois medicamentos sendo prescrito, ela pode ter uma grave hemorragia. Caso ela venha se acidentar, um corte simples pode se tornar uma grande hemorragia, uma queda. Então, assim, o risco de se ter um processo aí de sinergia, um aumentando o efeito do outro. Então, seria mais ou menos isso, a interação medicamentosa farmacodinâmica, ok? Aí nós temos a interação também de fármacos e ervas. Aí a segurança e eficácia de um fármaco também podem ser alteradas pela coexposição a vários produtos não farmacêuticos, como alimentos, bebidas, ervas e outros suplementos dietéticos. Eu coloquei aí uma planta muito conhecida chamada giga-biloba, pessoal. A giga-biloba, ela vai atuar principalmente como um agente ali anticoagulante, né? Ele vai atuar ali nos vasos, né? Pode atuar também aumentando também a questão dos vasos ali no cérebro também da pessoa, né? Aumentando ali a atenção, a possibilidade de um aprendizado melhor. Há várias utilidades aí da ginkgo biloba. Só que a ginkgo biloba ela tem essa ação que é de anticoagulante. E quando ele é utilizado juntamente com a S, que é utilizada aí, principalmente pessoas que têm hipertensão, pessoas aí que utilizam o AS, né, para também como uma forma de anticoagulante, para fazer com que afine o sangue, né, falar aí de forma mais popular, eles utilizam a S. Então, se o ginkgo biloba tem ação anticoagulante,
certo? E o AS também é um agente anticoagulante, vai ocorrer a mesma coisa. Nós temos aí uma sinergia, nós temos uma interação entre esses dois fármacos. Então pode ocorrer também eventos de hemorragia em pessoas que utilizam tanto a erva, né, no caso a planta de ginkgo biloba, quanto o medicamento, o AS, que também vai atuar ali como anticoagulante. Existe ainda a classificação da toxicidade de acordo com o tempo em que ocorre aqueles efeitos adversos. Então, a toxicidade ela pode ser classificada em toxicidade aguda, né, quando resulta de uma única exposição a determinado fármaco, cujos efeitos adversos aparecem dentro de alguns minutos. Então, nós vamos ter como exemplo aí pessoas que têm reação adversa, por exemplo, ao paracetamol. Então, essas pessoas aí, elas costumam ter uma toxicidade aguda. Mas nós temos também a toxicidade crônica, que refere-se a um efeito adverso de um fármaco que ocorre ao longo de um período prolongado de tempo. Então, durante toda a vida daquela pessoa, ela vai ter um efeito em relação àquele medicamento. Já é uma toxicidade crônica, né? Por exemplo, pessoas que são submetidas aí à exposição de mercúrio, né? ou outro metal. Essas pessoas costumam ter toxicidade crônica, porque durante o tempo, por conta da minha vida também, daquele metal, ela vai estar aqui naquele organismo produzindo ali efeitos adversos, né? Tornando-se então crônico, né? Vai tendo ali ataxia, vai tendo vários efeitos em relação àquele metal, e esses efeitos prolongado durante o tempo, ok? Então essa a divisão aí dos aspectos em relação aos aspectos temporais da toxicidade, essas duas classificações. Para finalizar, pessoal, nós temos aí o resumo de como funcionam os mecanismos de toxicidade dos fármacos. Então, os fármacos ou seus metabólitos que são formados, eles vão ter efeitos específicos nos seus receptores, que podem ser o seu alvo ou não, certo? Como a gente já viu. Esses metabólitos, eles também podem ser detoxificados, como também podem ser excretados, né, através da urina. Caso esses metabólitos não sejam excretados, eles podem ainda reagir com macromoléculas, como por exemplo o DNA. O DNA ele pode se reparar. Caso não haja o reparo do DNA, pode haver então na minha célula uma mutagênese e chegar a um carcinogênese também. Os metabólitos, além disso, também reagem com pequenas moléculas, como por exemplo a glutationa, que é um antioxidante aí natural do nosso organismo, que está relacionado com as defesas oxidativas do nosso organismo, certo? Esses metabólitos também podem interagir com a proteína fármaco, podem formar proteínas fármacos, onde esses complexos proteína-fármaco vão deflagrar respostas imunes, respostas aí reguladoras do nosso organismo, certo? Essas respostas aí deflagradas, que podem ser ativadas pelos próprios metabólitos ou por esses complexos proteína-fármaco e ainda pela diminuição das nossas defesas oxidativas, como a glutationa, nós vamos deflagrar então essas respostas, que podem ser a formação de fibrose, pode ser a necrose, que seria a morte celular, e nós temos a apoptose, que também é a morte celular, só que programada, e nós teríamos também uma resposta protetora, que seria uma simples reação imunológica do nosso próprio sistema imunológico. Então é basicamente esse mecanismo de toxicidade dos fármacos no nosso organismo, ok? Bom, pessoal, essa é a nossa última videoaula sobre o assunto de farmacologia. Espero que vocês tenham aprendido e, caso de dúvidas, anotem, deixem anotado, que nas nossas aulas online nós iremos tirar todas as dúvidas, ok? Muito obrigado por ouvir até aqui e fiquem com Deus.